Quando os primeiros exploradores europeus se aventuraram no árido coração da Austrália, esperavam encontrar as luxuriantes praias de um lendário mar. Mas, em vez disso, depararam-se com uma das mais remotas e desérticas paisagens da Terra. O mar que buscavam havia secado há 400 milhões de anos e fora substituído por intermináveis desertos arenosos escaldantes sob o abrasador sol australiano. Mesmo os animais pareciam antigos, diferentes e perigosos. Os exploradores sentiram-se como estranhos em terra desconhecida. Mas não estavam sozinhos. Este país aparentemente inóspito era habitado por um povo resistente e engenhoso há dezenas de milhares de anos. Não usávamos calças, camisas ou sapatos. Andávamos nus. Claro que a vida era difícil, mas nós também éramos um povo muito forte e resistente. Havia bastante comida. Comíamos figos e ameixas silvestres, e da terra colhíamos cebolas silvestres. Eu gostava daqueles tempos. O ancião aborígene Billy Wara cresceu à sombra do rochedo Ayers, hoje conhecido pelo seu nome aborígene Uluru. Erguendo-se a mais de 300 metros acima da planície deserta, Uluru é o maior rochedo do planeta. Sua aparência se altera a cada deslocamento da luz. Resplandecente como o coração exposto da Austrália, este formidável monólito assinala o centro geográfico e espiritual do remoto país de Billy. A história da Austrália é tão antiga quanto a própria Terra. A Terra foi forjada há 4 bilhões e meio de anos por ocasião do nascimento incandescente do Sistema Solar. As primeiras rochas da Austrália formaram-se logo em seguida ao longo da costa daquela que viria a ser a maior ilha do mundo. Os rincões mais remotos do mais antigo continente ficam aqui, no Ocidente. Pilbara, na Austrália Ocidental. Esta é verdadeiramente a terra esquecida pelo tempo. Aqui, no Pilbara, escondidas sob uma inusitada vegetação viçosa, estão algumas das rochas mais antigas do mundo, com 3 bilhões e meio de anos. Mas esta também é uma terra de répteis. Vagando entre os tufos da relva espinhosa estão muitas das 100 espécies de serpentes venenosas da Austrália. O Pilbara é uma das regiões de maior incidência de répteis na Terra. Uma atração para os amantes de serpentes Annie e Chris Burns. Está com um ótimo aspecto. É maravilhoso. Sua fauna reptiliária compõe uma paisagem das mais adversas e perigosas para os humanos. Minha esposa quase foi mordida aqui. Ela se enroscou numa serpente em uma gruta e a serpente queria comer-lhe os dedos do pé. A sorte dela é que ela estava de botas. Quando saiu, pensaram que ela havia apanhado uma cascavel, mas eram os joelhos que batiam. Chris e Annie são caçadores autônomos de serpentes da remota cidade mineradora de Tom Price. Às vezes são chamados até 6 vezes por dia para remover répteis que resolveram mudar-se para a cidade. Na maioria das vezes, os hóspedes indesejáveis são venenosos. Das 32 espécies de serpentes mais mortíferas do mundo, as primeiras 11 são originárias da Austrália.
E dentre essas, temos 3 das mais mortíferas aqui na região de Tom Price. Temos a Acanthopsis pyrrhus, a Pseudex australis e Pseudonaja nucalis. Estava bem aqui no gramado. É mesmo? Acabei de vê-la aqui. Não deve estar longe. Pronto, pegou? É uma Pseudex australis de bom tamanho. Pegou? É uma Pseudex australis? Sim. É. Pseudex australis ou King Brown, ou como quiserem chamar. Ela é grande, Essa é uma né? das bem venenosas, não é? Mortífera. É mortífera. Muito obrigada, gente. Ela me deixou apavorada. Nem todos os chamados são para serpentes venenosas. Pode ser esta Piton Anteresia pertences, a menor piton do mundo. Ou um lagarto monitor que resolveu morar na borda de um vaso sanitário. Este não é um dos lugares mais fáceis para se desintocar um lagarto, mas eles conseguiram pegá-lo. Dá para fechar a água? Pronto, desligada. Mas pode haver perigo de verdade. A Austrália é o único continente onde a maioria das serpentes é altamente venenosa. Uma mordida desta Pseudonaja nucalis pode matar. Pronto, está segura. Há muita gente pela Austrália atuando como caçador de serpentes sem entender muito do assunto. E a maior parte daria tudo para ficar aqui no meio desses répteis. Nós temos sorte de podermos estar aqui. As serpentes também têm sorte. Elas são soltas para poder se integrar de novo à antiga paisagem agreste. A passagem de eras viu a Austrália sendo castigada pelos elementos e desgastada pelo tempo. É como se a carne tivesse sido removida, deixando os ossos do esqueleto à mostra. Daqui do seu coração rubro, seus quase 8 milhões de quilômetros quadrados de vastidão são implacáveis. Com uma área do tamanho da Europa ou dos Estados Unidos, a Austrália é o 6º maior país do mundo. É também o mais plano. A Cordilheira MacDonnell, na Austrália Central, foi outrora a maior cadeia de montanhas da Terra. Os picos mais altos erguiam-se acima do Everest. Hoje, ela está desgastada e não é nem sombra do que foi. Encravado na cordilheira está o rio Finke, o rio mais antigo do mundo. Ele serpenteia através desta paisagem no mesmo canal seco e arenoso pelos últimos 100 milhões de anos. A maioria dos rios do Agreste raramente forma uma corrente. E mesmo quando forma, não corre para o mar. Acaba desaparecendo nas sedentas areias dos desertos. Com tanta aridez, um buraco de água oculto no desfiladeiro do Finke, desgastado pelo tempo, torna-se um precioso paraíso seguro para animais durante os longos períodos de seca. Peixes são uma surpresa no deserto. Também o são estas palmeiras que sobreviveram num desfiladeiro durante 65 milhões de anos. Estes desfiladeiros são como ilhas secretas de vida. Suas paredes rochosas oferecem proteção contra o mar de terra seca do outro lado. Porém, uma mera escassez de água não é o bastante para impedir que os moradores de Alice Springs desfrutem dos seus esportes aquáticos. Uma vez por ano, o povo da cidade se volta para a regata Hamilton Todd. Um dia de divertimento no leito arenoso do antigo rio Todd. Os barcos foram especialmente adaptados para as condições locais. Mas somente uma vez nos últimos 40 anos, a regata foi cancelada, porque o rio estava realmente correndo.
região de Daintree, no extremo norte de Queensland, a história é outra. Aqui, no norte tropical, as montanhas da Grande Cordilheira Divisória da Austrália encontram os ventos úmidos do Mar de Coral. Daintree, em Queensland. O resultado é chuva. Um bocado dela. Com um índice pluviométrico extraoficial de 10 metros de chuva por ano, o nublado pico Thornton é provavelmente o lugar mais úmido da Austrália e um dos mais úmidos do mundo. Aninhadas em seu sopé úmido estão as terras baixas de Cooper Creek. Chove mais de 200 dias por ano. Temos 5 metros de chuva por ano nas terras baixas de Cooper Creek. Na estação das chuvas, podemos ter até 4 metros de chuva seguidos de um longo chuvisqueiro, que são 3 meses de pequenos chuviscos diários. E essa é a época do ano que tende a quebrar o ânimo dos moradores, quando os lençóis ficam perpetuamente úmidos e o mofo toma conta de tudo. Foi justamente esta umidade bolorenta que atraiu Neil Hewitt para os arredores de Cooper Creek. A família mantém agora um pequeno negócio de ecoturismo. Do lado de fora da porta está a mais antiga floresta tropical do mundo. Mais de 10 vezes mais antiga do que a amazônica, a Daintree está engalanada de vegetação há pelo menos 130 milhões de anos. A diversidade de vida aqui é extraordinária. Ocupando menos de uma milésima parte do território australiano, a úmida floresta tropical é o lar de 1/3 das plantas, dos mamíferos e das rãs do continente, e de 1/4 de seus répteis. Das 19 famílias de plantas fanerogmas antigas encontradas no mundo, 12 são encontradas neste único nicho das terras baixas de Cooper Creek, comparado com apenas 9 em toda a América do Sul. Esta semente pertence a uma árvore que chamam de árvore dinossauro. Ela foi redescoberta em 1971 como sendo a causa da morte do gado que foi solto na área de Catman, em Cooper Creek. E o fazendeiro que perdeu mais cabeças suspeitou de crime, então mandou fazer uma autópsia e descobriram esta enorme semente no estômago dos animais e, verificando os arquivos, descobriram que ela foi considerada extinta em 1902. Foi, portanto, com a redescoberta desta semente que a floresta tropical de Daintree adquiriu projeção nos meios científicos há apenas 27 anos. Mas parece que muitas destas gigantescas árvores de florestas tropicais sobreviveram mais tempo do que os misteriosos animais que outrora espalhavam suas grandes e frequentemente venenosas sementes. Hoje, apenas uma criatura é capaz de engolir muitas das frutas de cores brilhantes da selva: o casuar. Pesando tanto quanto um homem, esta gigantesca ave incapaz de voar alimenta-se de frutas que caem das árvores acima. O trabalho do casuar é muito importante, levando sementes de um lugar para o outro e as depositando intactas com uma boa porção de fertilizante natural. Quando estas florestas eram jovens, esta era uma função reservada aos parentes distantes da ave. Estas florestas pertenciam aos dinossauros. A Austrália nem sempre foi uma ilha.
Durante meio bilhão de anos, ela foi ligada à Antártica, Índia e América do Sul, como parte do grande continente meridional chamado Gondwana. No tempo de Gondwana, mais da metade do território da Austrália era coberto com vastas florestas primevas. Numa certa etapa, estas florestas aproximaram-se tanto do Polo Sul que ficavam na escuridão durante metade do ano. Como em outras partes do planeta, os dinossauros vagavam pelas sombrias florestas australianas de Gondwana e os pterossauros dominavam os ares. Porém, num certo dia, que de outra forma teria sido normal, coisas importantes estavam por acontecer. $140 milhões de anos atrás, um cometa entrou em rota de colisão com a Terra. O resultado foi esta extraordinária cratera na Austrália Central, uma das muitas de um continente pontilhado de cicatrizes de colisões. Atingindo o solo com o impacto de 1 milhão de bombas de Hiroshima, o cometa abriu uma cratera de mais de 22 quilômetros de largura. O que resta disso agora é o milagrosamente preservado Goss Bluff, um anel de rochas retorcidas que originalmente estavam a mais de 1.600 metros de profundidade quando o cometa colidiu. 75 milhões de anos depois, um outro grande cometa atingiria a América Central, liquidando de vez com os dinossauros. O evento, porém, que teve o maior impacto na Austrália de hoje foi a separação de Gondwana. Enquanto a Antártica derivou-se para uma extremidade gelada do Polo Sul, a Austrália escapou para o norte para o calor. Estamos apresentando O Mundo Natural. O clima do continente alterou-se gradualmente e seu interior começou a secar. Nos dias de hoje podem se passar anos e até décadas entre uma boa chuva e outra. Embora tempestades esparsas possam manter uma fina camada de vegetação viçosa, mais da metade do território australiano pode ser classificado como deserto, recebendo menos de 130 milímetros de chuva por ano. É o continente habitado mais seco do mundo. À medida que o solo secava, os animais tinham duas opções: se adaptar ou morrer. Os emus, primos do deserto dos casuares, não desperdiçam energia cobrindo as longas distâncias entre alimentos. O canguru, o animal inerente a esta paisagem, também não. Foi o isolamento do restante do mundo que permitiu aos marsupiais australianos desenvolverem-se de forma própria, peculiar. Em qualquer outro continente, estas caras seriam de animais de cascos. Além da forma como saltam, o traço mais característico destes marsupiais é sua capacidade de criar os filhotes na parte externa do seu corpo, numa bolsa. Isso permite que a fêmea canguru gigante cinza controle sua reprodução de modo a aproveitar ao máximo seus melhores anos e sobreviver ao imprevisível clima australiano. A mãe pode ter um filhote mamando dentro da bolsa,
seu irmão mais velho do lado de fora e um minúsculo embrião aguardando de lado. O longo período que um marsupial australiano passa com sua mãe na bolsa pode se tornar um fardo para aqueles que alimentam um órfão da vida selvagem ferido. Está pegando no sono de novo? Acorda, acorda. Para a mãe substituta Margaret Chanelli, significa uma rotina interminável de dar mamadeiras para o canguruzinho, ensinar um gambá listrado a comer insetos e certificar-se de que um gambá de cauda anelada aprenda a caminhar nas alturas. É um ato doméstico de equilíbrio tão difícil quanto criar seus próprios filhos. Você está com soluços. Isso significa que está agitada. É por isso que está agitada? A incumbência mais difícil de Margaret é sem dúvida Timothy, um canguru arborícola de floresta tropical. Isto é seu. Quer mais um pouco? Não, não, não. Pule de volta para a bolsa. Além de lidar com uma personalidade muito saltitante, Margaret precisa ensinar Tim como sobreviver. Algo do qual ela e a maioria dos cangurus sabem muito pouco. Tá gostoso? Como trepar em árvores. Vamos dar uma volta agora? Então vamos. Vamos dar uma volta. É isso aí. Quer subir numa árvore? Pode ir. Eles não são animais muito graciosos nas árvores. Suas características, na verdade, não se adaptam tão bem à vida nas árvores. Eles não têm o polegar oponível. Eles não possuem uma cauda preênsil e... Então, às vezes, quando observo o Timothy numa árvore, tenho de me virar e sair de perto. É de dar nos nervos. A gente fica pensando que ele vai cair a qualquer momento. Volte aqui, Timothy. Ah. Agora você está se exibindo para valer. Você sabe que já caiu daí antes. Temos de soltá-los devagar. É um processo lento. E aí, eles vão se demorando cada vez mais para voltar. E, por fim, só retornam para curtas visitas ou nem voltam mais. Isso nos deixa felizes. Próximo da residência de Margaret, em North Queensland, vive talvez o mamífero mais antigo e estranho da Austrália. Ele vive aqui desde a época dos dinossauros. É o ornitorrinco. Este mamífero aquático, tímido, passa a maior parte de sua vida debaixo d'água, com os olhos fechados, atento aos sinais elétricos de uma presa através do seu bico sensível. Como um entre os dois únicos tipos dos antigos mamíferos monotremos, o ornitorrinco é um elo bem real com o nosso passado reptiliário. A fêmea ornitorrinco bota ovos como um lagarto, ainda assim aleita seus filhotes. Para ver a maior parte dos mamíferos australianos, temos de esperar a noite cair. O primo terrícola do ornitorrinco é a ecdna, um tipo de ouriço australiano. A maior parte dos animais do deserto são pequenos e noturnos, como este camundongo canguru. O Perameles coelho é um marsupial de orelhas compridas que escava como um coelho. Enquanto que o Dasyuro maculatus, carnívoro, é muitas vezes chamado de gato do mato. Ele não é um felino, mas, ironicamente, nos últimos 200 anos, a invasão de felinos de verdade e de outras espécies não nativas levou estes habitantes do deserto praticamente à extinção. Nem toda a Austrália enfrenta um clima imprevisível. No chamado topo do território do norte, as monções funcionam como relógio. Nuvens de tempestade sinalizam que a estação das chuvas está próxima. A relva, ressequida pela longa estiagem, já está se transformando com uma nova onda de vida.
Porém, não são os grandes bandos de cangurus os maiores comedores destas intermináveis pastagens da savana tropical. Dominando a paisagem, existem grandes montes de terra, alcançando até 6 metros de altura. Abrigados dentro deles, vastos exércitos de cupins, minúsculos operários de 6 pernas que varrem as planícies em busca de alimento. Este é um monte catedral e, na verdade, foi construído por uma espécie chamada Nacideterium stridea, que é a que constrói estes montículos aqui nesta região. Eles são basicamente uma espécie colhedeira, como podemos ver por estes pedacinhos de capim picado caindo para fora do monte. Entre os cupins existem grupos que comem coisas diferentes. Alguns se alimentam de madeira, alguns comem capim, outros comem restos. Estes aqui, então, são comedores de capim. O ninho deles se estende ao subsolo e lá eles têm uma porção de caminhos que levam até a comida. Eles simplesmente seguem esses caminhos. Chegam a ter de 50 a 100 metros e emergem subitamente perto de um tufo de grama que irão colher. Os cupins são uma das poucas criaturas capazes de extrair tantos nutrientes desse capim duro que cresce em terras tão gastas e estéreis. Eles se tornaram aqui a base da cadeia alimentar, sendo ao mesmo tempo as mais importantes e menos apreciadas dentre as criaturas selvagens. Do ponto de vista mundial, eu creio que se juntarmos o peso total de todos os cupins do mundo, daria o dobro do peso da humanidade. Se tomarmos qualquer trecho da paisagem aqui que contenha cupins, a biomassa deles ultrapassaria em muito a biomassa de todos os outros animais da área, incluindo a dos animais de criação. Nós apenas não os vemos. Quando as monções finalmente chegam, os cupins buscam a segurança do alto das torres e dos seus depósitos de capim cuidadosamente picado. Riachos que as monções transbordaram despencam dos barrancos e alagam as planícies do Parque Nacional de Kakadu. Mais uma vez, as águas trazem vida e a promessa da chegada de uma estação profícua. Aguardando preguiçosamente neste paraíso enlameado encontra-se o crocodilo marinho. O senhor inconteste desta terra. Foi para dentro desta paisagem aparentemente tranquila que seres humanos primeiro penetraram há mais de 60 mil anos e aqui ficaram desde então. Não existe no mundo outra cultura que tenha durado tanto quanto a dos aborígenes australianos. Eles sobrevivem a 2.000 gerações ininterruptas, desde que seus ancestrais chegaram misteriosamente durante a última idade do gelo. O povo aborígene já decorava as rochas da Austrália muito antes dos homens das cavernas pintarem as paredes de Lascaux, na França. E embora a origem dos espíritos ancestrais, como o homem relâmpago, esteja perdida no tempo, ele permanece vivo, integrando uma crença provavelmente 20 vezes mais antiga que as principais religiões do Ocidente e do Oriente. Registrados aqui estão animais agora extintos e fatos recentes como a chegada do homem branco. Antes dos homens brancos aqui chegarem, levávamos uma vida realmente boa. Vivíamos basicamente na mata, de carne de canguru e de lagarto. Não sabíamos da existência do povo branco.
O conhecimento necessário para a sobrevivência neste implacável continente foi sendo transmitido durante milênios através de uma mistura de cultura oral de aconselhamento prático e mitologia funcional conhecida como as leis do Drebe. Porém, a chegada repentina do mundo exterior rompeu as formas tradicionais e desintegrou os quase 600 grupos originais. Parece carne. Nós não falamos assim. Em português é carne. Não importa quão bem-sucedido é o aborígene moderno em manter viva essa riqueza de conhecimentos. A virada do século XX marcou o fim da última geração daqueles que, como Billy Wara, foram criados apenas na forma tradicional. O dele não fugirá. Todos os meus entes queridos de antigamente já morreram. Agora eu estou totalmente só. Sou o único que restou para se preocupar com nossas terras tradicionais, com o nosso país. Quando olho em direção ao Uluru, ele me lembra aquela gente com as quais fui criado. Agora minhas irmãs já morreram, meu pai, meu tio. Todos da minha família já se foram. Sou o único que resta e isso me deixa triste. Talvez a maior contradição da Austrália seja o fato de existir num continente tão antigo, um país tão novo. A Austrália moderna começou aqui em Sydney, há pouco mais de 200 anos. De sua humilde origem como colônia penal, instalada o mais longe possível da Inglaterra, surgiu uma das principais cidades do mundo, habitada por cerca de 4 milhões de pessoas de todos os cantos do globo. Embora a Austrália tenha tanta área desocupada, tornou-se o país mais urbanizado da Terra. Quase 80% da população total de 19 milhões vive amontoada no fértil canto sudeste do continente. Três entre cada 4 pessoas vivem cerca de 1 hora de carro do litoral. E que litoral! A linha costeira se estende por 37 mil quilômetros, a maior dentre todos os países. Uma única praia pode ter 175 quilômetros. A glória que coroa o mundo submarino da Austrália é a Grande Barreira de Coral, localizada ao longo da costa tropical oriental do continente. A Grande Barreira de Coral em Queensland. A barreira se estende por mais de 225 quilômetros e é tão grande que pode ser vista do espaço. Não é apenas um único arrecife, mas uma rede de cerca de 3.000 recifes e ilhas separadas que juntos formam a maior estrutura viva da Terra. Construída pelo esforço acumulado de incontáveis gerações de minúsculos pólipos de coral, suas paredes de calcário provêm a arquitetura viva para um reino de coral que abriga criaturas de todos os formatos, cores e combinações imagináveis. O senhor de todas as criaturas dos arrecifes é o temível predador mor, o tubarão-tigre. Por mais impressionantes que sejam os tubarões-tigres, são os animais menores dos arrecifes que dão o espetáculo maior. Durante apenas umas poucas noites após a lua cheia, no início do verão, o coral rompe numa orgia sexual sincronizada.
De uma extremidade à outra dos arrecifes, bilhões de colônias individuais de coral enchem as águas com minúsculos balões flutuantes de óvulos e de esperma. Este evento único é o que integra todas as partes da grande barreira de coral num enorme labirinto vivo. Mais uma geração de arrecifes formadores de coral afasta-se em segurança, flutuando na escuridão noturna. Estamos apresentando O Mundo Natural. Nas profundezas da superfície, uma estranha criatura foi despertada de um longo sono nas areias. Durante anos, a Hanel Batrachus centralis aguarda por uma chuva forte o bastante que justifique uma expedição à superfície. Será apenas uma visita breve, tempo suficiente para comer e reproduzir antes de voltar para o buraco e aguardar novamente. Durante um breve tempo após a chuva, um buraco de água na base do Uluru torna-se um lugar movimentado e barulhento, à medida que animais, raramente vistos, recuperam o tempo perdido. É hora de lavar a poeira das penas e aproveitar-se da colheita fácil. Estas chuvas sempre significam a chegada de tempos melhores. Quando chovia em lugares como o Uluru, os riachos se enchiam de água. Água boa da chuva que gostávamos de beber. Ficávamos tão felizes que corríamos direto para a água, que quase transbordava. A gente se inclinava e bebia. Depois subíamos os barrancos e caçávamos cangurus e ualabis das rochas. Essa era a única forma de vida que conhecíamos. A terra era o alimento. A vegetação do agreste também aproveita a chuva ao máximo, explodindo em flor e formando sementes que talvez não germinem até um outro aguaceiro semelhante ocorrer num futuro distante. O núcleo avermelhado torna-se o coração verde. E o antigo rio Finke volta a fluir. Por todo o continente, as plantas australianas estão finalmente adaptadas às esparsas chuvas e à pobreza do solo. Existem mais de 500 espécies da árvore símbolo da Austrália, o eucalipto. Uma forma que evoluiu a ponto de dominar quase todo tipo de paisagem do deserto ao litoral. Estas árvores têm a madeira de lei mais resistentes do planeta. O maior de todos os eucaliptos é o freixo montês australiano, erguendo-se a mais de 90 metros. É a planta fanerogma mais alta do planeta. Mas sua natureza resistente oferece uma desvantagem. O óleo de eucalipto é altamente inflamável e torna a Austrália o continente da Terra mais propenso a incêndios. Nós apagamos incêndios, mas não conseguimos debelar totalmente. Muitas casas do subúrbio foram destruídas. Os moradores esperavam um recrudescimento das chamas. Em 1994, Sydney foi cercada por um incêndio florestal. Sopradas por ventos secos quentes, as chamas alastraram-se pelo topo das árvores. Os óleos voláteis atingiram um ponto de ignição e explodiram como bombas diante do fogo que avançava. Mas em questão de semanas, a vida refugiava novamente. A maior parte da vegetação australiana está bem adaptada ao fogo. A casca escura do eucalipto afasta a maior parte do calor da madeira.
Outras plantas até precisam do fogo para produzir sementes e germinar. Em apenas poucos anos, a mata em torno de Sydney cresceu novamente como uma fênix verde, saindo das cinzas escuras. Mas a floresta australiana não resiste a tudo. Nos 200 anos de colonização europeia, mais de 50% das florestas nativas foram derrubadas. Terras de extrema necessidade, não apenas para a população, mas também para a vida selvagem. O pesquisador Steve Phillips está preocupado com o destino de um australiano muito famoso, o koala. O felpudo marsupial que adotou as quase indigestíveis folhas do eucalipto como sua dieta especial. Há provavelmente mais valor nutricional num pedaço de papelão do que numa folha de eucalipto, e isso praticamente diz tudo. Eles se tornaram o que são, alimentando-se da árvore de eucalipto durante milhões de anos. E é uma relação muito complexa. As árvores das quais se alimentam em áreas como esta, coisas como madeira oleosa, resina cinza ou resina vermelha, os koalas mais ao sul não podem comer. Para compensar o baixo teor energético do seu alimento, os koalas tendem a mover-se lentamente e passar muito tempo dormindo. Eles parecem parte animal selvagem australiano e parte brinquedo de pelúcia. Sabe, eu considero realmente privilegiado por ser um zoólogo na Austrália e poder trabalhar com animais como esse. A Austrália tem uma história natural incrível e isto, na verdade, é o nosso legado para o resto do mundo. Em nenhum outro lugar do mundo, o legado do passado e a promessa do futuro encontram-se tão presentes. Num ritual desgastado pelo tempo, gigantescos morcegos frugívoros deixam seu pouso para mais uma noite em busca de alimentos nos arredores de Sydney. Eles, porém, voam sobre um vasto território do sul, que não é mais uma ilha isolada do mundo moderno. Bilhões e meio de anos após o flamejante nascimento do planeta Terra, a Austrália comemora a passagem do último milênio. Um piscar de 1000 anos para uma terra que testemunhou a maior parte da trajetória da história. Com um continente tão desafiador, o futuro da Austrália está fadado a ser extraordinário.